Olá! No programa de hoje nós vamos discutir a violência contra crianças e adolescentes sob a perspectiva da Lei Henri Borel, que prevê medidas protetivas para vítimas de violência doméstica. Participam deste debate aqui na edição do Além das Montanhas a promotora de justiça Paola Domingues Botelho Reis, de Nazaré, que é coordenadora do CAU de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Ministério Público de Minas. De Governador Valadares, conversa conosco o promotor de justiça Marco Aurélio Romeiro Alves Moreira. Ele é coordenador regional das promotorias de justiça, de defesa da educação e dos direitos das crianças e dos adolescentes do Vale do Rio Doce, também aqui do Ministério Público de Minas. E ainda aqui no estúdio está conosco a delegada Renata Ribeiro Fagundes, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, no estúdio da TVMP. Bom, eu queria falar primeiro sobre o Henri Borel, que é esse garotinho que nós vamos mostrar a imagem dele, de 4 anos, que foi morto, espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, no Rio de Janeiro, em março de 2021. No começo desse mês agora, de dezembro, a Justiça decidiu que os réus Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior vão à júri popular. Essa foto que nós vamos mostrar agora é de quando a mãe e o padrasto foram presos após o crime, ele por participação direta na morte de Henri e ela por omissão. A Monique foi liberada depois de ter a preventiva prorrogada pela Justiça em agosto de 2022, mas o Jairo vai continuar preso até o julgamento. Então, eu queria começar com o doutor Marco Aurélio, pedindo para que o senhor fale para a gente sobre esse caso, sobre os motivos da repercussão do caso Henri Borel e que levaram à criação da lei no nome dele. Claro. Inicialmente é um prazer estar aqui com vocês, uma honra poder participar dessa entrevista. E esse caso do Henri, ele é muito comovente, ele é chocante, ele é duro, mas ele é apenas a ponta do iceberg. Diversas violências contra a criança e adolescente ocorrem no nosso país, Segundo as estatísticas aí do Disque 100, 41% das violências contra criança e adolescente são dentro de casa. Então, isso vem refletindo um histórico cultural da nossa nação, da nossa população. É o que nós chamamos de violência estrutural. É uma violência que está enraizada, que está incutida, que faz parte do nosso dia a dia, que vem desde lá dos tempos antigos, quando criança não era criança, era um pequeno adulto, quando o filho era propriedade dos pais, os pais podiam e tinham a liberdade de agir, corrigir, educar seus filhos da forma que eles entendessem melhor. Então, nós temos ainda incutida na nossa sociedade uma cultura de violência na educação, na criação e na correção das crianças e dos adolescentes, dos nossos filhos. Então, esse caso, ele trouxe à tona essa violência de uma forma muito trágica, de uma forma em que um padrasto, talvez usando os seus conhecimentos de medicina, dissimulou a ocorrência da violência, uma mãe que, por motivos diversos, eu não vou entrar aqui nos detalhes, não conheço o processo em si, e o caso ainda está em julgamento, então é prudente que a gente seja mais comedido em falar do caso concreto, mas que aparentemente teve omissão e consentiu com essas violências que culminaram na morte da criança. Então, todo esse conjunto, eu acho que veio ser a gota d'água para que o nosso legislador acelerasse o passo e editasse essa lei, a Lei 14.344, Paula? E pudesse, então, trazer mais proteção à criança e adolescente. A lei avança de alguma forma nessa proteção, ou a gente já tinha na nossa legislação essas medidas determinadas? Tá, só corrigindo aqui, consultei a 14.322. A nossa legislação, ela vem evoluindo passo a passo para proteger a criança e adolescente.
é digno de nota que o Brasil, desde a sua Constituição, com o artigo 227, tem uma das legislações mais completas entre os países, né? Ele absorveu quase por completa a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, direitos da criança só, feito pela ONU, já que a ONU não distinguia no documento criança de adolescente. Então, diversas legislações vêm endurecendo o controle, né, a repreensão contra a violência contra a criança e adolescente, e a lei Henri Borel, ela está nesse sentido, ela está no sentido de aumentar a proteção à criança, né, a repreensão, mas ela tem também um viés protetivo em que ela quer dar mais atenção ao cuidado com a vítima, porque, paralelamente a essa repreensão, a essa punição às violências contra criança e adolescente, no Brasil também vem evoluindo a questão da proteção à vítima, não só criança e adolescente, qualquer vítima. Então, hoje também essa lei absorveu esses princípios de criar um sistema do Estado que não só busque a punição, mas busque dar atenção à vítima, atenção ao seu emocional, às consequências, aos desdobramentos da conduta, a ter um aparato estatal que não crie novas violências, pelo contrário, que diminua os impactos e as consequências da violência já ocorrida. Doutora Renata, como é que a lei Henri Borel contribui para a atuação da polícia? Ela contribui em vários aspectos no que diz respeito à aplicação das medidas protetivas e ela traz a novidade da análise do juiz no prazo de 24 horas dessas medidas protetivas, e a gente sabe que a situação da criança ela é urgente. Às vezes, diferente do adulto, ela não vai ter uma forma ali de buscar ajuda, da mesma forma que um adulto pode, por ele mesmo, ir lá sair e procurar a delegacia de polícia. A criança não. Então, além dessas medidas protetivas, a lei busca também uma comunicação entre os órgãos ali da rede de proteção. Então, se essa criança ela já passou ali pelo conselho tutelar, já passou por um atendimento de saúde, já teve um atendimento ali na escola, a lei prevê que haja essa comunicação, claro que observado o devido sigilo, que tem que existir nos casos de violência envolvendo criança e adolescente, mas ter essa comunicação. Porque às vezes a criança, como ela não tem como buscar essa ajuda, ela vai fazer esse relato às vezes num atendimento de rotina de saúde, ou às vezes ela vai reportar isso na escola e isso vai ser levado ao conselho tutelar. Então, tendo essa comunicação, a gente consegue até mesmo como polícia civil, como polícia judiciária, saber em que contexto aquela criança está envolvida na rotina familiar dela. O que já aconteceu na saúde, o que já foi reportado, e com isso a gente pedir as medidas protetivas que vão ser mais efetivas para aquela criança. E dentre as inovações, a gente tem também a medida protetiva do atendimento ao agressor, da mesma forma como a gente tem na Lei Maria da Penha. Como o doutor falou, às vezes isso já vem enraizado de que a criança ela é um objeto ali do pai e da mãe. Então, da mesma forma como a criança não entende aquela repreensão excessiva como uma forma de violência, o pai e a mãe entendem que aquilo ali é o papel deles, porque aprenderam que é assim que se educa uma criança, às vezes com violência. Então, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de reeducação, de tratamento desse possível agressor, a gente evita que isso possa acontecer novamente, a gente cria ali uma nova percepção naquela família de como que tem que ser o cuidado, como que tem que ser a educação daquela criança. Dentre outras inovações também, como a impossibilidade de aplicação das medidas penas de prestação de serviço à comunidade ou penas pecuniárias, a gente não poder mais fazer o termo circunstanciado de ocorrência para crimes de violência contra a criança, o crime de descumprimento de medida protetiva. E eu acho que com relação ao caso específico do Henri Borel, a gente responsabilizar a omissão. Quem tem ciência de que a criança está sofrendo aquela violência e não noticia aquilo para a autoridade responsável. No caso do agente de saúde ou da comunidade, alguém da comunidade escolar, professor, diretor da escola, que perceba qual que é a orientação, o que eles devem fazer.
Agora, inclusive, a pessoa ela pode ser responsabilizada por isso, né? O ECA já trazia essa condição de que é dever de toda a sociedade, qualquer pessoa que tenha notícia que uma criança está sofrendo uma violência, de ter que reportar isso. Mas quem que reporta e de que forma? Procurar que seja o conselho tutelar, a autoridade policial responsável, então pode procurar a delegacia de polícia, por mais que não tenha delegacia especializada na sua cidade, procurar a delegacia de polícia mais próxima, ou o conselho tutelar ele é mais regional, então é mais fácil de reportar aquilo ali. Algumas escolas, elas já têm uma parceria até mesmo com a polícia militar, de uma patrulha que fica ali naquela escola, reportar aquela situação para aquela criança ter aquele atendimento. Os crimes, eles acontecem no âmbito familiar. Então, elas vão buscar essas outras formas de contar ou até mesmo de não contar aquilo. Né? Às vezes a professora vai notar ali que aquela criança está com rendimento escolar mais baixo, que ela está apresentando algumas lesões que são incomuns. A gente sabe que criança machuca, mas não é sempre que ela vai apresentar ali uma lesão, e a professora ou um atendimento de saúde talvez vão ser os primeiros a perceber aquela situação, e eles têm essa obrigação de buscar ajuda. E quem convive com a criança também. Então, às vezes, um familiar, quem está ali naquele ambiente, que vê que a criança está sofrendo maus tratos, ou algum tipo de abandono de incapaz, ou qualquer outro tipo de violência, mesmo a violência psicológica, ela tem o dever de reportar isso a alguma autoridade competente. Doutora Paola, nossa rede de proteção está preparada para isso? Quando um caso como esse chega ao Ministério Público, como é que isso é resolvido? Laura, queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite e dizer que a lei em Riborel, assim como a lei da escuta e do depoimento especial, que é a lei 13.431, ela já impunha também, ela já pressupõe, né, prevê que a rede de proteção, ela se organize, ela se articule dentro disso que a doutora Renata colocou. A lei 13.431, que é regulamentada também pelo decreto 9.603, fala muito em ações articuladas entre os serviços que atendem crianças e adolescentes. Então, essa lei ela prevê que haja dentro dos municípios comitês específicos de atendimento, né, que busquem a criação de fluxos de atendimento à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. E isso, então, pressupõe que os atores já tenham previamente sentado e pensado nesses fluxos. Por exemplo, né, essa pergunta que você fez anteriormente, comunica para quem, comunica como. Essas são pactuações que devem acontecer entre os serviços de cada município. Ora, nós vamos comunicar por meio dessa ficha de notificação. Essa comunicação ela vai ser feita inicialmente para o Conselho Tutelar, ou ela vai ser feita em paralelo ao Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia. O Conselho Tutelar, de uma vez de posse dessas informações, vai fazer o encaminhamento da criança para o atendimento no serviço de saúde, ou a delegacia vai fazer isso. Então, esses combinados, eles devem acontecer e devem estar previamente previstos nas redes para que esse atendimento ele seja o mais célere possível e o menos revitimizante possível, porque dentro dessa ótica que o Dr. Marco Aurélio trouxe, né, dessa preocupação que hoje a nossa legislação coloca de proteção e desse olhar atento aos direitos da vítima, existe uma grande preocupação na não revitimização, que significa que essa vítima ela siga, né, por fluxos de compartilhamento de informações entre os atores dessa rede, para que ela não tenha que ser ouvida mais de uma vez. Repetir diversas vezes o que aconteceu com ela, essa violência que ela sofreu. Né? Isso, que seja preferível sempre ouvir os adultos que acompanham a criança ou que já receberam aquela denúncia daquela criança, né? E aí, até também, em cima disso que a doutora Renata falou, é importante dizer que a lei em Riborel, ela prevê a necessidade de que os serviços de saúde e os serviços de educação tenham pessoas capacitadas nesses serviços para identificação das violências, né? Para saber
como receber o relato das denúncias espontâneas. Os professores têm que estar também capacitados para que, se essa denúncia, se essa revelação espontânea da criança chega, para saber como ouvi-la, como fazer os encaminhamentos adequados para a proteção da vítima. Na percepção de vocês, a rede escolar, a rede de saúde aqui em Minas está preparada para isso? Tem pessoas capacitadas para isso? Eu acho que nos grandes centros nós temos pessoas ou redes mais fortes, mais fortalecidas, né, com profissionais mais qualificados. Em pequenos municípios, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma vantagem, que é o fato de que aqueles profissionais conhecem mais, estão mais próximos, talvez, e aí é uma percepção minha, né, assim, bastante empírica, não sei se tiveram a oportunidade de passar por capacitações específicas a respeito desse assunto, né, dentro da nova percepção da Lei 13.431 e da própria Lei Henri Borel. Mas nós, Ministério Público, Polícia Civil e vários outros atores, né, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e o Poder Executivo Estadual, firmamos um termo de cooperação interinstitucional no final de 2021 e estamos agora nesse processo de conversarmos entre nós, buscando uma articulação que auxilia os municípios também na preparação dessas redes locais, com capacitações específicas, auxiliando também na criação desses fluxos, dessas redes, para que elas se fortaleçam e elas sejam o mais sérias, podendo atender as crianças e adolescentes vítimas o mais rapidamente possível. E é também um pouco do trabalho do CAL, né, de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, junto às promotorias do interior, né? Exatamente. Esse, inclusive, é nosso plano geral de atuação e a gente tem aí já há 2 anos, nós estamos nesse trabalho de auxiliar os colegas a fomentar essas articulações locais. Ok, daqui a pouquinho, no próximo bloco, vou voltar a falar com o Dr. Marco Aurélio. Nós vamos falar sobre a violência doméstica em Minas, né? Como é que estamos? Depois do intervalo, aguarde um pouquinho só. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje discute a violência contra crianças e adolescentes, sob o foco da Lei Henri Borel. Eu queria perguntar ao doutor Marco Aurélio, qual que é a situação da sua comarca em relação à violência doméstica contra crianças e adolescentes? Bem, um recorte da comarca, nós não temos ainda dados estatísticos, né? Mas o que eu posso falar a respeito dos dados que nós temos acesso, aos dados do Disque 100, em que a violência cresceu, ela vem aumentando, só no primeiro semestre já foram mais de 50 mil notificações sobre violência, lembrando que no ano anterior foram 86 mil, então no primeiro semestre 50 mil, a projeção é que se aumente ao longo do ano, e também, como a doutora Paula nos falou anteriormente, empiricamente, o que nós sentimos é que com a pandemia também houve um agravamento da violência dentro do lar, já que as crianças e adolescentes deixaram de ir às escolas, e as escolas são uma forma de identificação da violência. Os professores conseguem ver, os inspetores, então nós precisamos avançar nesse cuidado com as nossas crianças e adolescentes, sim. Uma situação de convívio muito mais próximo, né, familiar, e com isso os conflitos aumentam, né, dentro de casa, e com essa situação que o senhor apontou aí, né, da falta de outros agentes que possam perceber essa violência sofrida e denunciar. Houve uma subnotificação e, curiosamente, ontem, por exemplo, eu estava de plantão aqui na minha região administrativa
e pude me deparar com um inquérito, uma prisão em flagrante, em que figurava uma criança como vítima. E é curioso, eu digo, porque o caso foi bem semelhante ao Henri Borel, porém sem os desdobramentos trágicos dele. Uma babá, identificando que a criança tinha marcas de violência, chamou a polícia e também comunicou à mãe, e o caso foi desvendado, era o padrasto também que estava agredindo a vítima. Mas eu chamo a atenção, eu até fiz questão de colocar no meu parecer isso, que toda a forma que se deu naquele momento imediato da apuração do delito, em nada respeitou, por exemplo, a citada lei 13.431, da escuta especializada, do depoimento especial. A criança foi ouvida mais de uma vez, foi ouvida de forma inadequada. Quando foram encaminhados para a delegacia, o artigo 13 também da lei Henri Borel passou batido, né, que o artigo 13 ele traz uma série de obrigações para a autoridade policial cumprir. Então, em termos legislativos, nós estamos bem, nós estamos avançando, estamos progredindo. E agora é o que a doutora Paula falou, esse termo interinstitucional, ele precisa trazer a legislação à prática, à realidade, né? Nós capacitarmos as pessoas, capacitarmos os entes públicos para não ocorrer o que eu falei anteriormente, que é a chamada vitimização secundária, que ocorre quando nós, que deveríamos proteger, estamos realizando novas violências, né? Então, o que está acontecendo hoje no nosso país, essa grande transformação, não é só a punição dos agressores, como poderá ocorrer no caso aí do menino Henri Borel com a sua mãe e seu padrasto. Mas também que nós, do Estado, nos aperfeiçoemos, e também uma terceira forma de violência, que é chamada de vitimização terciária, que é a visão que a sociedade e a família têm a respeito da vítima. Quantas e quantas vítimas de violência sexual não são depois mais vitimizadas, mais atacadas pela própria sociedade, que diz que de alguma forma ela provocou, de alguma forma ela insinuou, de alguma forma ela atraiu o agressor. Então, nós estamos num momento assim, muito importante de aprendizado, de olhar para o que aconteceu com o nosso país até hoje, e a partir de então, de casos como esse que nos chocam, como do menino Henri Borel, trazemos transformação no âmbito da punição dos agressores, sim, da proteção da vítima em relação a essa agressão originária e da não ocorrência da vitimização secundária pelo poder público e da vitimização terciária pela sociedade e familiares que circundam ali aquela vítima. Nesse caso específico que o senhor citou, que ocorreu aí na sua comarca, qual foi a atuação sua da promotoria aí? Então, nós, quando atuamos no plantão, a gente atua para avaliar os critérios, né? Se a prisão que ocorreu no flagrante deve ser mantida ou não. Então, o foco principal, inicial, era esse. E eu realizei esse trabalho de análise da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva. Mas, como eu me deparei com essas inobservâncias da lei, então eu pedi para o juiz que se notificasse os comandos e as corregedorias das duas polícias a respeito do ocorrido, para que houvesse, não de nenhuma forma punir os agentes, mas de uma forma pedagógica, que houvesse uma instrução adequada a respeito dessas inovações legislativas, afinal de contas a lei é de maio agora, é muito recente, e que também se notificasse o Conselho Tutelar para que ele providenciasse, o que a doutora Paula bem falou, a articulação da rede de proteção, para que essa rede de proteção agora se volte em favor da vítima e veja quais são as suas necessidades. E em se tratando de criança e adolescente, nós temos um princípio matriz, que é da proteção integral. Então, quando nós protegemos, quando nós agimos em favor da criança, nosso foco não está só, digamos, entre aspas, naquele machucado que a violência gerou. Nós vamos olhar ela como um todo. Vamos olhar também a sua situação familiar, situação de saúde, situação educacional e etc. Então, foi esse
o parecer que eu emiti nos autos. A doutora Renata estava contando aqui para a gente da implantação dessas salas de escuta especial, né, para essas vítimas, especialmente crianças, né? Imagino que seja uma situação mais delicada. Como é que está sendo isso aqui no estado? Então, na verdade, existe uma iniciativa estratégica da Polícia Civil da implementação de salas de depoimento especial em unidades policiais, em delegacias. Mas mais importante do que a implementação dessas salas é a capacitação dos servidores, porque não adianta a gente ter o espaço se os servidores não estão aptos a não praticar essa revitimização. Então, quando a gente pensou nessa iniciativa estratégica, a gente pensou também na capacitação dos servidores e a gente criou um manual da Polícia Civil para escuta protegida de modo geral. E a primeira coisa que a gente fala no manual é a gente priorizar a busca de informações por outros meios que não seja a entrevista à criança. Então, a gente busca informações com quem acompanha a criança, com relatórios que existem, né, do Conselho Tutelar ou de outros órgãos da rede de proteção e que, se realmente for indispensável, que se realize essa entrevista por meio do depoimento especial no âmbito policial, nos casos que a lei autoriza, mas preferencialmente a gente sugerindo ao Ministério Público pela representação da produção antecipada de provas. Porque com isso a gente consegue obter ali uma prova que vai ser eficaz, uma prova que pode ser utilizada ali no inquérito policial e posteriormente no processo judicial e que não vai revitimizar aquela criança. A gente sabe da importância de ouvir aquela criança de forma o mais rápido possível para ela poder ter aquelas lembranças do que aconteceu e ela vai prestar essas informações de forma acolhedora, de forma segura, perante a autoridade judicial, perante o Ministério Público e sem estar na presença deles numa sala de audiência. Então, através dessas salas... Isso acontece com a presença de alguém conhecido dele, com um apoio psicológico, com a presença de um profissional de psicologia, como é que é? Quem faz a entrevista é o profissional capacitado, não precisa ser necessariamente formado em psicologia. O que a gente exige é que ele tenha capacitação para poder realizar aquela entrevista nos moldes do protocolo brasileiro de entrevista forense. Então, essa pessoa capacitada, ela vai realizar a entrevista àquela criança, aquela entrevista vai ser gravada e ela vai ser juntada aos autos, seja do inquérito policial, seja do processo judicial, e aquela criança não precisa ser ouvida novamente. Pode ser ouvida se isso for realmente necessário, mas prioritariamente ela não vai ser ouvida novamente. Então ela presta aquelas informações, recebendo um acolhimento de forma adequada e aquelas informações vão acompanhar todo o procedimento desde o início até o final do procedimento. É importante que a gente tenha essas salas, que a gente tenha essa capacitação para a gente evitar que aconteça como aconteceu nesse caso, né, que o doutor mencionou do plantão dele, a gente ter essa capacitação para que os servidores não ajam dessa forma. A gente tem 13 salas implementadas em Minas Gerais, mas recebemos uma verba de um fundo especial do Ministério Público para a gente poder implementar mais 42 salas de depoimento especial. E a gente iniciou a capacitação dos servidores, a gente tem em Minas Gerais um pouco mais de 1.700 servidores capacitados, mas sugerimos agora também a convocação de servidores que trabalham em regime de plantão, para poder saber fazer esse atendimento e fazer a condução dos casos que envolvam violência doméstica para que se represente pela produção antecipada de provas com a maior brevidade possível, além das medidas protetivas cabíveis, que é o trabalho da autoridade policial. Representar por essa produção antecipada de provas, que é essa entrevista da criança, e também pedir para as medidas protetivas pertinentes àquele caso. É que tem uma condição muito delicada nesse princípio, né, de uma denúncia, que é afastar a vítima do possível agressor. Né? E é uma situação delicada até que se investigue se é realmente a pessoa a agressora. Como é que a autoridade policial lida com isso? Da mesma forma como a gente tem essas medidas protetivas na Lei Maria da Penha, o que a gente precisa é resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Então, a gente pedir essa medida protetiva de afastamento. Então, solicitar ao juiz que determine o afastamento do convívio com aquela vítima para que não ocorra uma violência ainda maior do que aquela que já ocorreu.
Então, de pronto, a gente representa por essas medidas protetivas. Em algumas comarcas que não tenham, né, o juiz presente, o policial ele pode determinar esse afastamento de pronto, ou o policial ou o delegado de polícia, ou um policial que esteja presente ali, comunicado ao juiz em 24 horas para que ele analise aquela decisão e veja a pertinência ou não daquela decisão naquele caso. Mas o principal é realmente tirar a criança do convívio daquele agressor. Doutora Paola, como é que Minas está em relação a outros estados na implementação dessas medidas, né, para se prevenir até, né? Nesse caso foi eficaz, né, a prevenção. Bom, a lei em Riborel ela ainda é muito recente, né? Ela foi aprovada em maio desse ano, então nós estamos ainda, eu acredito que não apenas em Minas, mas em todo o país, nós estamos ainda num processo de apropriação dessa lei, né? De estudos. Essa lei, eu acho que é importante dizer, quando ela foi publicada, ela gerou uma série de dúvidas, uma série de controvérsias jurídicas que ainda estão em estudo, que ainda não chegaram aos tribunais e em alguns, né, nos tribunais superiores, para apaziguar, digamos assim, alguns questionamentos, algumas controvérsias que ela traz. Que seria o que, por exemplo? Por exemplo, nós temos uma questão de competência. Uma das dúvidas que a lei traz, o doutor Marco Aurélio vai saber falar melhor sobre isso para nós, porque acabou de escrever uma obra a respeito desse assunto, mas uma das dúvidas que a lei traz é a respeito da vara, da vara judicial responsável por apreciar o pedido de medidas protetivas. Se seria a vara criminal, se seria a vara especializada na proteção de crianças e adolescentes. Em alguns casos, né, onde existem varas especializadas nos crimes contra a criança e adolescente, como por exemplo Belo Horizonte, a dúvida ela fica menor porque a gente tem varas especializadas, mas no interior, onde nós não temos essas varas especializadas, surge essa dúvida de quem seria o juiz competente para apreciar essas medidas protetivas. Isso já tem gerado uma série de discussões, né, no âmbito dos doutrinadores. Uma outra dúvida que surge, por exemplo, é a respeito desse tema que a doutora Renata trouxe, sobre uma alteração que a Lei 14.344, ela promove no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos crimes praticados contra a criança, os crimes de violência doméstica contra a criança. Ela retira, né, ela prevê um dispositivo que afasta a aplicação dos institutos da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, como, por exemplo, a aplicação de multa, aplicação de penas pecuniárias aos agressores, enfim, aqueles que forem acusados, né, da prática de uma violência doméstica contra a criança. Então, a respeito dessa alteração, já surgiram 3 posições diferentes. Uma que acredita que esse afastamento dessa previsão, né, afastamento da aplicação da Lei 9.099, aplica-se a todos os crimes contra a criança e adolescente. Uma outra que acha que ele só se aplica aos crimes contra a criança e adolescente que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, uma terceira via que prevê, que pensa, né, que defende que esses institutos, né, descriminalizadores, eles só estariam afastados nos casos de crimes de violência doméstica contra a criança e adolescente. Então, eu acredito assim, né, o sistema de justiça, de forma geral, está ainda num processo de estudo, de melhor compreensão e de buscar uma unificação desses entendimentos para que a aplicação da lei ela se torne mais uniforme, para que ela se torne assim, mais conhecida e mais tranquila em todas as comarcas do nosso país. Enquanto isso não acontece, como é que o Ministério Público de Minas tem orientado nas ações desses casos? Nós estamos com um pequeno manual, na verdade, uma revista jurídica que tem autoria aqui do Dr. Marco Aurélio, com a colaboração
dos demais coordenadores da área da infância e juventude e também com o apoio do CAUCRIM, né, que é o nosso quadro criminal, trazendo aí nossas primeiras impressões a respeito dessa lei, que vai servir como uma forma de orientação aos colegas de todo o Estado. Além disso, tivemos há 2 semanas um evento, um webinário também, que foi extensivo tanto ao nosso público interno quanto externo, também a respeito dessa lei, trazendo inclusive colegas de outros estados para poder tratar dessa aplicação da lei, né, e como que isso está sendo discutido em âmbito nacional. Então nós estamos nesse processo assim, de divulgação, de sensibilização e de buscar essa uniformização de entendimentos. Outros estados têm tido uma atuação assim, que tem contribuído para esse debate? Nós temos São Paulo, assim, que tem, né, os colegas de São Paulo já com um estudo mais aprofundado a respeito desse tema, mas a aplicação mesmo dessa lei, ela também, de alguma forma, muito próxima está da própria Lei 13.431, que a antecede e que já vinha trazendo todo um sistema de garantia de direitos de proteção à criança e adolescente. Então, em alguns estados, nós temos centros de referência de atendimento integral à criança, né, para um atendimento célere em um único local. Nós temos redes já mais consolidadas e com fluxos mais construídos, né, mais fortalecidos também nesse atendimento, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, que foi um grande pioneiro também na aplicação da Lei 13.431. Então, onde esses fluxos eles estão já mais construídos, mais consolidados, a aplicação da lei Henri Borel, ela se dá com maior facilidade. Esse intercâmbio é importante para isso, né? Muito importante. Ok. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre a punição prevista em lei para crimes, principalmente dessa natureza, e o tempo real de cumprimento delas. Aguarde um instante que a gente volta já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. A Lei Henri Borel é tema do nosso debate de hoje aqui no Além das Montanhas. Vamos falar agora sobre a punição para crimes de violência contra crianças e adolescentes. Doutor Marco Aurélio, esse tipo de crime, né, no caso do Henri Borel, eles são enquadrados como homicídio qualificado? Qual que é a sua opinião sobre isso? O Código Penal, ele enquadra essa conduta como homicídio qualificado. À época do crime sofrido pela vítima, o Henri Borel, não existia essa qualificadora específica do crime ser contra pessoa menor de 14 anos. Essa é uma inovação que a lei Henri Borel trouxe para aumentar, né, a punição e tornando também evidente que esse crime é de caráter hediondo. Então, doravante, os delitos, né, os homicídios contra menor de 14 anos, eles são enquadrados como homicídio qualificado e são crimes hediondos. De prisão. O Código também prevê uma pena mínima de 12 anos e uma pena máxima de 30 anos, né? Nós sabemos que não necessariamente será aplicada essa pena de 30 anos, pelo contrário, a tendência dos nossos magistrados geralmente é fixar a pena no mínimo legal. Mas há entendimento jurisprudencial que, em razão da tenra idade da vítima, já há uma agravante natural por causa da expectativa, da dor da família, não que isso não ocorra
nos demais crimes de homicídio, mas os tribunais entenderam de uma forma pacífica que os crimes contra pessoas mais jovens, né, exemplo de 14 ou 16 anos, eles já trazem em si essa agravante. Então, normalmente a pena fica um pouco mais afastada do mínimo, mas não muito, tá? E essa pessoa, depois, na execução penal, a lei de execução penal traz uma série de progressões que permite que essa pessoa cumpra um tempo inferior àquele fixado na sentença. Eu, certa feita, quando eu participava do GAECO, do grupo de atuação em crime organizado, nós fizemos um curso, nós do GAECO fizemos um curso com outros promotores do Chile, do Equador, do Panamá, e nós contamos como que é a fixação da pena e o cumprimento da pena no Brasil. Eles ficaram, assim, estarrecidos, né? Eu lembro deles me perguntando assim, e a vítima? Ninguém dá atenção para a vítima, porque realmente, aparentemente, você ouve aí uma pena de 12 a 30 anos, é algo muito longo, pesaroso, mas o cumprimento dessa pena não é integral, né? As progressões permitem que a pessoa saia antes, não que nós queiramos que a pessoa padeça na prisão, mas eu queria transmitir isso para todos que estão nos ouvindo, que aquela pena que sai no tribunal do júri, ela não é integralmente cumprida. A gente vê que caso de réu primário, aí tem bom comportamento durante o cumprimento, ele vai tendo a pena reduzida, né, ao longo do cumprimento, e às vezes sai com poucos anos de cumprimento dessa pena. Exato. A pessoa trabalha, ela estuda, tudo isso também são critérios de remissão da pena, de diminuição da pena. Recentemente eu vi uma decisão, não sei se foi do STJ, que considerou o tempo de pandemia como tempo de trabalho e autorizou a remissão referente a esse tempo em que a pessoa ficou impossibilitada de trabalhar por causa da pandemia. Então, são vários benefícios, né, que a pessoa, nós chamamos de o reeducando, que está cumprindo, o sentenciado, que está cumprindo a sua condenação, ele possui. Volto a dizer, não que queiramos uma crueldade, uma vindita de forma alguma, mas precisa ter transparência com a pessoa leiga, a pessoa que não está habituada no meio jurídico, para saber que aquela pena não é integralmente cumprida, né? Tem uma série de benefícios que favorecem o sentenciado. O senhor acredita que isso ocorra muito por causa da incapacidade do nosso sistema penitenciário de abrigar, né, essas pessoas no cumprimento das penas? Eu acho que o nosso sistema penitenciário, e também vou falar um pouquinho do ECA, nosso Estatuto da Criança e Adolescente, são legislações que, quando olhadas de uma forma assim, acadêmica, são boas. Você pensa, a pessoa cometeu um crime, ela é condenada, mas ela tem a punição acompanhada de uma reeducação. Então, essa é a teoria, esse é o propósito. Então, justifica-se se a pessoa, ao longo do cumprimento dessa pena, demonstra sinais que ela já está pronta para o convívio social, que se diminua a execução. O projeto é muito interessante. A execução que não foi tão perfeita quanto o projeto. Então, eu entendo que tanto o Estatuto da Criança e Adolescente quanto a legislação de cumprimento da pena, elas precisam ter um reflexo melhor na prática, né? Entender-se que investir nessa área não é privilegiar o bandido, não é ser bondoso com aquele que causou um dano ou um mal ao terceiro. Pelo contrário, é contribuir na construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade que consegue entender os seus erros, que, afinal de contas, de uma forma ou de outra, a sociedade permitiu que essas pessoas se transviassem e restituí-las ao convívio social, né, evitando até mesmo a reincidência. Então, eu acredito que essa é uma boa forma de enxergar a situação. Sim. Doutora Paula, sua opinião, né? Tendo em vista essa pena máxima que a nossa legislação prevê de 30 anos e do cumprimento normalmente ser bem abaixo disso.
Bom, a verdade, Laura, que na nossa atuação no Centro de Apoio, pelo menos na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente, nós trabalhamos pouco com isso, né? A nossa atuação, ela vai muito mais no sentido da proteção da criança ou no caso dos atos infracionais. Então, assim, não é uma opinião que seja extremamente técnica, porque não está dentro da minha atuação direta. Porém, o que eu penso é que estratégias como essa que a Lei 14.344 trouxe, né, como, por exemplo, um aumento da pena no caso da inclusão desse tipo de crime como qualificadora, ou da definição desse tipo de crime também como um crime previsto na lei de... Ai, me fugiu o nome. Na lei, como é que chama essa? De crimes hediondos? Sim, sim. Eu acho que essas alternativas, elas jogam luz numa maior reprovação que a sociedade confere a esse tipo de crimes, né? Esse tipo de situação. Definindo que hoje, para nós, como sociedade, né, assim, como uma decisão do nosso poder legislativo, existe uma decisão de que o homicídio praticado contra uma criança ou um adolescente, no caso menor de 14 anos, ele é tão reprovável que ele precisa de ter um tratamento diferenciado, né, de um homicídio comum, algo que não acontecia antes da lei da lei Henri Borel. Então, eu acredito que essa é uma mudança, assim, não é a gente vê a todo tempo, nós temos respostas legislativas de aumento de pena para situações que acontecem a partir de situações práticas, né? Então, isso tem sido uma constante no nosso país. Mas, especificamente nesse assunto, né, nessa questão, eu acho que veio em bom momento, porque ele joga luz sobre esse problema, né? Ele invisibiliza uma violência, né, que, como o Dr. Marco Aurélio colocou aí, né, são mais de 40% dos casos de violência que chegam a Disque 100 são de violências domésticas. Então, ele invisibiliza isso. E é importante que a gente tenha isso nas agendas, é importante que a gente tenha isso como um tema para ser discutido, para tornar a sociedade mais atenta a esse tipo de situação, a colocar, né, porque a Constituição, a nossa Constituição, ela fala que são responsáveis pela proteção da criança a família, a sociedade e o Estado. Então, assim, ela coloca a sociedade, de alguma forma, também responsável por essas denúncias e por todo esse processo de informações tão necessário para que esse processo de repreensão e de punição aconteça, né, da forma mais célere e mais eficiente possível, sabe? Quando um caso desse ocorre com uma vítima frágil, né, indefesa, o que a sociedade clama é para que não haja impunidade, né? Doutora Renata, eu pergunto como é que deve ser a condução do inquérito policial, que cuidados devem ser tomados para que a punição devida seja aplicada e todos os responsáveis também sejam punidos? A gente tem mecanismos, né, para a gente poder afastar aquela criança da convivência daquele agressor, mas também de afastar aquele agressor. Então, a gente tem a inovação legislativa da Lei Henri Borel também da criminalização do descumprimento da medida protetiva. E não é possível arbitrar fiança no âmbito policial. Então, se há um caso de descumprimento de alguma das medidas protetivas da lei e esse indivíduo for conduzido a uma unidade policial, não vai ter uma fiança ali naquele caso. É possível também que a autoridade policial represente por uma prisão preventiva, que isso também vai resguardar a integridade física e psicológica daquela vítima. Mas a gente sabe que esse indivíduo preso preventivamente, ele não vai ficar muito tempo ali acautelado.
Então, por isso que a gente precisa dessas medidas protetivas serem efetivas. E da mesma forma que a gente tem as medidas protetivas de violência doméstica e familiar de gênero aplicadas da Lei Maria da Penha, a gente precisa da efetividade dessas medidas com relação a crianças e adolescentes, dar condições para que elas realmente estejam ali afastadas do convívio daquele agressor. Então, a gente tem a medida protetiva agora também de retirar a arma de fogo de quem tem posse ou porte de arma de fogo. Então, se foi um policial, por exemplo, um agente de segurança que praticou aquela conduta, retirar aquela arma ali da posse daquele indivíduo vai resguardar a integridade física daquela vítima e vai possibilitar que a gente não agrave um risco existente. Por mais que a arma não tenha sido cometida naquela situação, a gente pode não tenha sido utilizada ali naquela situação para uma ameaça, por exemplo, mas a gente vai resguardar a integridade física daquela criança, permitir esse afastamento, permitir a reeducação daquele agressor, a notificação para quem acompanha a criança ou adolescente, né, que não seja o agressor, por óbvio, é a notificação de que, olha, foi deferida ou não a medida protetiva, foi deferida a prisão preventiva ou foi revogada, para que tenha ciência de todos os passos ali daquele inquérito policial e depois do processo judicial. E o mais importante, o acolhimento dessa vítima. A condução de todo o inquérito policial tem que se fazer buscando resguardar a integridade psicológica daquela criança. Quando do registro da ocorrência, não mencionar os fatos daquela ocorrência na presença da criança, ter um local afastado ali para ela poder estar, buscar as informações de outros meios que não sejam, né, a oitiva direta daquela criança, utilizar as salas de depoimento especial quando for o caso, ou representar pela produção antecipada de provas. Conduzir dessa maneira o inquérito policial, a gente vai conseguir encaminhar aquilo ali para o Ministério Público para que forme o convencimento, para que haja uma denúncia, para que haja uma ação penal e que a gente possibilize a devida responsabilização desse agressor. No caso do Henry, a prisão do padrasto foi estendida até o julgamento, né? A gente sabe que muitas vezes da prisão em flagrante, por exemplo, até o julgamento, transcorre muito tempo, né? Isso é possível pela legislação que isso seja feito, principalmente quando a vítima ainda estiver viva, né? Uhum. A prisão preventiva, ela pode ser pedida, ela vai ser deferida em determinados casos. E quando não houver mais o risco, quando não houverem mais aqueles motivos que determinaram a decretação da preventiva, ela vai ser revogada. Então, às vezes, por mais que existam 2, 3 investigados, réus naquele procedimento, às vezes um vai obter ali o benefício da liberdade provisória e o outro vai ter a preventiva dele estendida até o julgamento e até mesmo depois do julgamento em primeira instância. Então, a gente tem que analisar caso a caso para poder ver se são necessários, se persistem esses requisitos para que se mantenha aquela prisão que é feita de forma provisória. Doutora Paola, em que mais que a gente pode caminhar para que esses casos tenham a condução devida? Eu acredito que o mais importante, assim, né, talvez não seja o mais importante, mas uma das questões extremamente importantes que a gente trabalha hoje são questões relacionadas à prevenção, Laura. Eu acredito que ações educacionais, assim, e a escola tem um papel muito importante no sentido de auxiliar crianças a identificar sinais de violência, para que essa violência ela seja logo percebida pela criança e seja denunciada. A gente está falando pode ser denunciada pelo Disque 100, por exemplo, né? A própria criança, se tiver essa capacidade, pode fazer isso, né? Ela pode fazer essa denúncia para o Disque 100, ela pode fazer a denúncia para um familiar, ela pode que pode procurar algum desses canais, né? Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, principalmente em relação à violência sexual, que também pode acontecer no âmbito doméstico também, muitas vezes o toque, a carícia, da forma como ela se inicia, não é algo perceptível para a criança que ali está acontecendo algum tipo de violência, né, ou alguma situação de abuso. Então, eu acho que hoje, assim, uma das responsabilidades que nós temos enquanto rede de apoio, enquanto sistema de garantias, é de também trabalhar a própria capacidade da criança de se defender, de identificar a violência, de denunciar o mais rápido possível, para que todo esse sistema, esse aparato de repressão e de proteção possa ser acionado, né, na proteção dela. E aí eu acho que a saúde e
sobretudo a educação, os serviços de assistência social básica têm essa relevância, né, de poder estarem próximos e de ter esse processo de sensibilização e de dar essas ferramentas para que a criança escola consiga. Especialmente, né, levar esse tema para dentro da sala de aula, né, o que pode, o que não pode, né, que atenção que a criança deve ter para o trato com outras pessoas, né? Exatamente, eu acho que essa é um grande desafio que se impõe, sabe? E para as pessoas que não denunciam também, né? Há uma punição agora prevista, né? Isso que a doutora Renata colocou muito bem, assim, o Estatuto já falava sobre isso, a Lei 13.431 veio reforçar e a Lei Henri Borel veio novamente tratar dessa responsabilização, agora inclusive criminal, daquele que não denuncia, deixando claro que violência contra criança e adolescente não é algo de âmbito doméstico, não é um assunto de âmbito privado, é um assunto que compete a toda a sociedade, né? No sentido da proteção, da denúncia. Às vezes a gente vê situações de pessoas que ligam e falam assim, olha, tem uma criança que eu escuto, ela sempre chorando, né? Isso chama, isso tem que acender alertas em nós, né? Então, para que todos mesmo estejamos com os olhos aí abertos, tentando buscar a proteção das nossas crianças. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela participação nesse debate, as duas, e a doutora Marco Aurélio, muito obrigada, tá, pela sua presença. E a você que esteve nos ouvindo, continue ligado aqui na TV MP. Em breve a gente está de volta. Até!